Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E bom dia para você que vai assistir a lição da Escola Dominical amanhã de manhã. A nossa lição hoje, de número 2, tem como título Maria, uma mulher agraciada. Antes da leitura do texto bíblico, nós vamos orar, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e receber a Tua instrução. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo para nos iluminar e nos conceder coragem e poder para pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 34. Abra aí a sua Bíblia, pegue uma folha, uma caneta, porque ao longo da lição eu vou compartilhar alguns textos bíblicos para você ler aí na sua casa, tá bom? O Evangelho de Lucas diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, conforme a leitura do texto bíblico, o nosso estudo hoje vai refletir, tratar sobre a personagem Maria, que não é uma personagem fictícia, mas uma mulher que teve uma importância muito grande. E nesse sentido, nós precisamos discernir, tendo a Bíblia como fonte, sobre qual foi a importância e o papel da Maria. Tá bom? Algumas pessoas, elas exaltam a Maria. Outras pessoas desprezam. Nós não precisamos e nem devemos nem exaltar e nem desprezar, mas valorizar a mulher temente a Deus,
dentro do papel que ela teve. E para a gente entender sobre este assunto, eu dividi o nosso estudo em 3 partes. Pegue aí, a folha, a caneta, para você poder anotar. A primeira parte do estudo, nós vamos conhecer o que a Bíblia diz sobre a Maria. Então, anota aí essa primeira parte, tá bom? A Maria, ela compreendeu qual era o papel dela. A gente vai ver isso, daqui a pouquinho eu vou falar a referência bíblica, tá bom? O papel dela foi de mãe do Filho de Deus, Jesus, de serva de Deus e discípula do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o papel dela. E é pela Bíblia que a gente compreende isso, tá bom? No Evangelho de Lucas, que nós lemos, o texto bíblico, no capítulo 1, o versículo 26 e o versículo 27, vai dizer que a Maria era de Nazaré, e que ela estava comprometida, ou seja, desposada com José. Apesar do estudo hoje não tratar sobre ele, mas ele também foi escolhido para ser o pai, a figura humana de pai paterna do nosso Senhor, tá bom? Então a gente sabe que a Maria morava em Nazaré e que estava comprometida com José, ou seja, eles estavam noivos, mas ainda eles não tinham tido relação sexual. O próprio versículo 34 fala sobre isso. Leia aí depois na sua casa e confere, tá bom? Apesar deles estarem noivos, eles ainda não tinham tido relação sexual. Naquele contexto histórico e na cultura judaica, o noivado ele poderia durar até 1 ano. E durante este período, cada um morava na sua casa e deveria ter fidelidade, tanto o futuro marido quanto a futura esposa, tá bom? Era assinado um acordo, um contrato de casamento pelos pais dos noivos. Havia também a questão de um dote, E aí depois desse tempo, que poderia durar até 1 ano, a esposa iria morar na casa do seu marido, do seu esposo. E aí sim que eles iriam ter relação sexual. Então a Maria, naquele momento, ela era virgem, cumprindo a profecia que está escrito lá em Isaías 7:14. Anota aí para depois você ler. Então a Maria, ela recebeu a notícia de um anjo. Isso está escrito no versículo 31. A notícia foi: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A Maria, ela aceitou esse desafio, de ser mãe do Filho de Deus. E ela se coloca na condição de serva. Então ela é mãe e serva, como está escrito no versículo 38, tá bom? Diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então a Maria se colocou no papel de mãe do Filho de Deus, mas sabendo que ela era serva. E ela aceitou esse desafio, de obedecer o propósito que Deus tinha sobre a vida dela. Dela gerar o Filho de Deus. E ela não sabia os desafios
que viriam, né? Na nossa caminhada de fé, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos isentos de enfrentarmos desafios, né? E isso também a Maria não estava isenta, né? Nós vamos enfrentar desafios e nós precisamos nos colocar em condições de servas do Senhor, crer na sua palavra, que, como está escrito, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E muitos desafios vieram na vida da Maria e também de José. O primeiro desafio na vida dela foi que ela poderia ter sido apedrejada se José a denunciasse por traição. Lembra que eu disse que tinha um período onde eles deveriam ser fiéis um ao outro, mesmo não morando na mesma casa. Eles estavam noivos, né? E ela tinha que ser fiel a ele e ele também fiel a ela, né? Mas José, ele recebeu um anjo em sonho e o anjo relatou para ela que aquilo que estava no ventre dela tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Então esse foi o primeiro desafio na vida dela. Ela poderia ter sido apedrejada. O segundo foi uma difícil viagem para Belém, né? A fuga para o Egito, 3 dias que eles passaram procurando o menino Jesus, né? E ele estava no templo, diante dos doutores da lei. Então eles passaram esse período, 3 dias, procurando, né? Voltaram para o templo, né? Já tinham saído, já estavam bem longe, caminhando já, né? Esses dias, 3 dias, e ali eles voltam à procura de Jesus, que estava no templo. E a própria prisão, né? Tortura e a crucificação de Jesus. Então, muitos desafios a Maria precisou passar. E ela meditava no seu coração, como está escrito em Lucas 2,51. Então, qual foi o papel da Maria? O papel dela foi de mãe, de serva, e ela foi também discípula de Jesus Cristo, como você pode depois verificar em Atos, capítulo 1, versículo 4. A segunda parte do nosso estudo, a gente vai conhecer sobre esta família formada por José e Maria. Então essa é a segunda parte. Repetindo aqui, a primeira parte nós vimos o papel dela, tá bom? Agora a gente vai conhecer o que a Bíblia relata sobre essa família. Sabemos que Jesus, ele foi o primogênito, né? Mas depois dele houve outros filhos e filhas. Nós vamos ler o que a Bíblia diz sobre a composição dessa família. E aí eu vou pedir para você ler depois na sua casa, Mateus 1:18, aonde vai falar que eles não tinham tido relação sexual. E depois Mateus 1:25. Nesse versículo vai dizer que depois que ela gerou, José conheceu Maria, e conhecer aqui é no sentido de relação sexual, tá? E o próprio Evangelho de Mateus vai apresentar a composição dessa família, inclusive com nomes, tá? Mateus, anota para você ler na sua casa, capítulo 12, versículo 46. Mateus, capítulo 13, versículo 55.
E o Evangelho de Marcos também apresenta a composição dessa família, capítulo 6, versículo 3. Hoje, muitos estudiosos e pesquisadores, eles defendem que a carta de Judas e Tiago foram escritas pelos irmãos de Jesus, que depois da ressurreição, eles tiveram um papel importante na comunidade primitiva, principalmente Tiago, né? E você pode verificar em Atos 15, versículo 13. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Agora nós vamos ver a terceira parte do nosso estudo e a última, tá? Nessa parte a gente vai falar então como deve ser a nossa postura diante da Maria, diante de José e dos seus irmãos. Eu vou falar especificamente da Maria porque a lição trata sobre ela, tá bom? Para isso a gente vai ver dois exemplos, dois casos que aconteceram e qual foi a postura do nosso Senhor diante desses dois casos. O primeiro caso foi o seguinte: a família de Jesus apareceu aonde ele estava e queria falar com ele. Isso está escrito em Mateus 12, 46, 50, Lucas 8, a partir do versículo 19. E um outro caso foi uma mulher que podemos dizer assim que exaltou a Maria por ela ter sido quem concebeu e amamentou Jesus. Isso está em Lucas 11, versículo 27 e versículo 28. Então nós temos aqui dois casos que falam sobre a família e especificamente sobre a Maria. E qual foi a atitude do nosso Senhor diante desses dois casos? No primeiro caso, Jesus respondeu assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. No segundo, ele vai dizer: bem-aventurados, ou seja, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E nenhum desses dois casos, Jesus usou como oportunidade para exaltar ou dar um papel diferente para a Maria. Mas ele coloca aquilo que nós precisamos fazer: ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Nós podemos valorizar a mulher Maria, que foi temente a Deus, obediente à palavra que ela recebeu e que foi serva, mas não podemos colocá-la num papel que cabe apenas a Jesus Cristo, tá bom? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele, Jesus Cristo, é o cumprimento da profecia de ser o Salvador do mundo e o mediador. Ele, Jesus Cristo, é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele, Jesus Cristo, é o Alfa e o Ômega. Ele, Jesus Cristo, é quem nos leva ao Pai. Ele, Jesus Cristo, é o Verbo encarnado, que estava com o Pai desde o início, e tudo foi criado por ele e para ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos valorizar, mas precisamos entender qual é o papel da Maria, qual foi o papel dela de acordo com aquilo que a gente aprende nas Escrituras. Por isso que nós, protestantes, nós oramos somente no nome de Jesus Cristo, como está escrito em João 14:1, João 16, 23 e 24. Meus irmãos e minhas irmãs, leiam esses textos bíblicos, que Deus nos abençoe e que nós possamos ouvir, ler e praticar a palavra
de Deus. Tenham aí um ótimo domingo e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.